Estamos começando mais um Outlive Cast. Eu sou o Nicolas Santos e hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui um cara que foi medalhista olímpico em Tóquio 2020, medalha de bronze, nadador. Aliás, ele é o cara mais consistente do mundo a nadar a prova mais rápida na natação, que se equipara à prova dos 100 metros raso do atletismo. Ele conseguiu nadar o 50 livre abaixo de 22 mais de 100 vezes. O cara mais consistente. Brunão, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Um prazer completo, meu, cara. E o seguinte, pessoal, a gente vai falar de início de carreira, transição de carreira, a gente vai falar vida nos Estados Unidos, a gente vai falar também de saúde mental, um assunto super presente hoje, e o Bruno tem muita coisa para trazer pra gente. Mas pra gente começar, Bruno, como começou a história da natação na sua vida? Natação na minha vida começou como um dos vários esportes, né, que eu praticava quando eu era moleque, uma criança hiperativa. Tenho o privilégio de ter pais que entendem a importância do esporte na formação, né, da criança. Então, entendiam o esporte como ferramenta educacional, né? Assim como algo para incrementar na saúde da criança ali, né? Então, tem sempre aquela história do problema de respiração, né? Que você vai para natação para aprender. Mas eu acho que o estopim da minha história com a natação foi quando, no casamento dos meus pais, eu já tinha 2 anos de idade, né? Aconteceu numa chácara, eu decido me jogar na piscina, né? Para brilhantar a festa, dar um pouco de emoção ali no evento. Aí meu pai, né, todo vestido, casando lá, tem que pular na piscina para me tirar do fundo da piscina. E aí eu acho que dali para frente... Passou um sufoco ali. E aí a natação é um daqueles esportes que consegue, né? Que não só é um esporte, não só uma atividade para sua saúde ali, mas que tem o potencial de salvar a sua vida, né? Quando você é criança, a criança ela tem que aprender a nadar até por um motivo de segurança. Questão de liberdade, né? Viajar, ter independência também na água. E falando um pouquinho ao longo da sua trajetória como atleta profissional, falando de alimentação, de rotina, sono, cuidado com sono, suplementação, como era a sua rotina quando era atleta profissional? Como que funcionava? Você montava a sua rotina? Você tinha uma equipe, um staff ali por trás? Eu sei que você sempre estudou e gostou muito de treinamento, de alimentação, suplementação, e a gente sempre conversou sobre isso, né? E eu queria que você contasse para a nossa audiência aqui como era isso daí. Que, aliás, é muito interessante a gente tá tendo essa conversa agora num podcast, né? Sendo que a gente já teve assim, centenas de conversas todos os meses. Piscina. Inclusive, eu preciso deixar claro aqui que esse cara foi justamente o cara que começou a me ensinar sobre todos esses assuntos, sobre longevidade, dieta, treinamento. Não sei se você lembra, não tão longe assim pra gente não denunciar, né? Mas em 2007, quando eu entrei no Pinheiros, você chegou, estendeu a mão e falou: opa, sou o Nicolas, tudo bem? Porque eu, né, moleque, 16 anos de idade, eu tava assim, ó. Nossa, é o Nicolas Santos. Eu já era velho nessa época. Não, ele tinha cabelo, tinha um franjão, né, bonito, lustroso. Mas Nicolas estendeu a mão e falou: eu sou o Nicolas, tudo bem? Eu falei: nossa, tudo bem. E a partir daí o cara virou meu mentor, né? Me ensinou bastante coisa, inclusive sobre essa questão também do treino, né, do approach ali, de como você abrange todas as variáveis, né? Todos os ganhos marginais ali da carreira do atleta, da performance. Então, do jeito que eu gostava e ainda gosto de ver, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com atletas mais novos, hoje eu sou treinador nos Estados Unidos também, então as dicas que eu passo, né? Os ensinamentos que eu tento passar para os meus atletas, é de você estabelecer uma prioridade ali, que no meu caso era a performance, né? Dentro da água. Então... era meio que uma mentalidade que me dizia: ou você faz o que precisa ser feito, ou você não, de fato, aquela não é a sua prioridade. Você não quer a performance, você não quer o resultado de fato, né? Então, eu começava ali já como, né, que não eu falei, com 16, 17 anos de idade, que foi quando eu mudei para treinar aqui, a ver, né, a alimentação, ela era combustível, ela não era prazer, sabe? O sono não era aquele soninho gostosinho da preguiça, era recuperação. Então é aquela coisa, se você dorme 6, 7 horas é pouco, se você dorme 9, 10 horas é muito, então tem que ficar ali tudo contadinho, né? Eu tinha uma característica que eu gostava muito de cochilar à tarde, né? Que a gente acaba perdendo depois que... Nunca mais eu dormi à tarde. Tempo, né? Não dá tempo, né? Tem que trabalhar agora. Né? Agora que a gente tem emprego de verdade, né? Tem que trabalhar. Mas, e aí você vai medindo, né? Então, tinha época que eu dormi 1 hora depois do almoço, era o suficiente. Tinha época que, cara, 20 minutinhos já resolvia, entendeu? Power nap, né? Power nap.
E então tudo eram variáveis ajustáveis ali que você tinha que ficar equalizando, né, para chegar e ter a performance. Uhum. Então, cara, exemplo, a alimentação era 0 álcool, 0 açúcar, né, refinado, doce, né, Uhum. a fritura também era algo que eu nunca me dei muito bem, 0. Eu não tinha uma dieta específica, né, essa era uma especificidade minha que acabou durando minha carreira toda, eu não me dava muito bem com a dieta de nutricionista, sabe? Engessadinha, de comer a mesma coisa todo dia. Então, o que eu fazia? Eu tinha contatos com nutricionistas, e esse é um privilégio nosso como atleta de alto rendimento, né? Você acaba se conectando com os melhores profissionais do país ali, né? De cada área. Então, eu conseguia ter contato com nutricionistas, fisiologistas, né? Endocrinologistas. Então, profissionais da área de saúde que acabavam me passando orientações do que fazer, do que não fazer, como, quando fazer, mas não necessariamente uma dieta, né? Então, eu sabia, por exemplo, que tipo de carboidrato consumir antes do treino, depois do treino, antes da competição. Tinha colega de seleção meu que, né, levava batata doce embalada a vácuo até a Hungria pra se alimentar bem. Esse era o meu pré-competição, era batata doce a vácuo que eu comprava, eu levava da mala. E lata de atum. Então, assim, fome eu não passava em lugar nenhum. Então, e esse tipo de coisa, né? Então, a gente ia pegando orientação, né? Eu sabia o que funcionava, o que não funcionava. E... acho que culturalmente na natação a gente acaba criando uma dependência muito grande, né? Não química, não fisiológica, mas mental do suplemento, né? Então tem uma galera que toma um monte de suplemento, e aí em certo ponto eu cheguei também, né? Indo ali, todo mundo tomando um monte de suplemento, e depois você vai, né? Alinhando ali e até filtrando, né? Filtrando, pesquisando o que funciona de fato, o que é legal de fato, né? E aí você vai limitando ali as suas escolhas. Então, cara, era tudo muita observação, muita base, né, de estudo ali, a gente estudando, a gente sempre estando a par do que, né, dos estudos saíam, dos suplementos que saíam, né? Mas era tudo voltado para performance, né? Era tudo voltado para recuperação, para uma digestão mais fácil, para uma energia, né? Se você precisava da energia, uma energia mais rápida, se fosse logo antes de dormir, uma energia um pouco mais lenta, para você não ter aquele pico de glicemia, né, durante a noite, não ter, enfim. Era tudo bem calculadinho. E eu acho que é interessante que, independente da modalidade, né, a gente era da natação, mas muitos atletas focam só na atividade core ali, né? Só o treino no dia, né? Então, assim, alta performance é tudo isso, né? Só na alimentação, suplementação, recuperação, tudo isso para trazer resultado, né? E não dá pra segmentar. O treino dura 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Quando você não tá... Aliás, cara, eu arrisco dizer que o treino em si, né? Lógico que você tem que ali replicar o treino, você tem que replicar o seu gesto específico ali, né? Melhora a técnica e tudo mais. Mas a parte onde você melhora, onde você pode potencializar a sua evolução, não é fazer mais força no treino, né? Você dormir melhor, comer melhor, gerenciar estresse. Isso é Gerenciamento de estresse é um negócio que a galera dá muito mole ainda. Sim. Sabe? Cuidar do corpo, né? Principalmente o atleta amador que, né... Aqui nessa região tem muita gente que, compete triatlon, faz prova de rua, corrida tá em alta agora, né? Aí vai, treina de manhã, faz aquele longão de bike na marginal aqui, pedala pra caramba, chega no escritório e senta até o dia inteiro, né? 6, 7, 8 horas da noite, entendeu? Então, você saber manusear o seu corpo, né? E era até outra coisa que a gente aprendia também, né? A gente não ficava tão à mercê do fisioterapeuta o tempo todo. Tinha muita coisa, por exemplo, contratura, né? Uma falta de mobilidade eventual ali por um estresse do treino, a gente sabia resolver sozinho, né? Então você entender o seu corpo, você ouvir o seu corpo, né? Você saber que não adianta muito você treinar e depois ficar o dia inteiro sentado sem beber água, comendo o que dá pra comer na hora que dá pra comer, sabe? Então era... Cara, basicamente você, né, entre aspas, para de viver para construir performance. Então aquele cineminha, né, final da semana, tal, ele acaba ficando um pouco mais limitado, porque às vezes você não quer sair de casa. Uma vida de idoso, né? A gente treina, dorme, come. Cara, é uma vida de propósito, meu, uma vida de propósito, porque às vezes eu até me pego pensando, né, e muita gente já me pergunta, né, mas você, né, sacrificou a sua juventude por isso, mas não é um peso fazer isso, não era, né? Exato. Era um estilo de vida. E aí a galera pergunta, você sacrificou a sua juventude, você podia estar indo pra balada, conhecendo gente, fazendo um monte. E a minha resposta é sempre a mesma, cara. Se você acha que isso é um sacrifício, essa vida não é pra você. Não é pra você.
não é pra você. Você já começa perdendo aí, sabe? Você tem que ter prazer no negócio. Cara, é algo que eu sinto muita saudade hoje que eu tô aposentado, é acordar quebrado de manhã, assim, sabe? Você acorda que você não consegue mexer, você fala, bora que tá só quarta-feira ainda. Às vezes eu vou pro escritório, eu treino antes, eu falo, caramba, agora eu tô todo moído, agora eu vou pro escritório. Isso ajuda, até a produtividade é melhor, então, né? Que até porque você passa ali, você passa daquele pico de cortisol no dia, você não gastou ainda, sabe? Ruim, aí né? aquilo quando desce, vai pro sangue, cara, você fica um pouco letárgico o resto do dia, né? Mas a gente vai falar ainda de um pouco mais pra frente sobre isso aí, até de identidade, né? É um negócio de identidade isso daí. Correto. Mas eu queria falar sobre a linha do tempo pra chegar até a sua medalha em Tóquio 2020, Nossa, tá? foi grande, hein? Eu me lembro que uma vez você me falou o seguinte, eu te fiz uma pergunta, eu falei, você acha que você vai ganhar uma medalha olímpica? E eu me lembro até hoje, você foi categórico, você falou, eu não acho que eu vou ganhar, eu tenho certeza, eu só não sei quando. Isso aí pra mim foi... Isso era mais novo, eu falei, caramba, esse cara sabe o que ele quer. Caramba, não, mas assim, eu valorizava muito mais a mentalidade dos atletas assim do que aquele cara que era leão de treino. Na minha cabeça eu tinha muito mais valor. Se eu tivesse que contratar um cara, seria esse. Obviamente que, né, sabendo que você tem uma certa habilidade, mas eu queria que você desenhasse a linha do tempo 2011, você ficou em 13º, aí 2012, 2016, até chegar nessa medalha. Cara, eu acho que a questão da mentalidade, ela vem quando você começa a entender a diferença entre você, né, você querer, você achar que você pode fazer algo e você saber que você, né, pode fazer algo. E desde o começo, né, nunca foi de fato a medalha, né? Lógico que eu queria a medalha, tava ali na frente, mas eu sempre queria chegar no próximo passo. Até que eventualmente o próximo passo seria a medalha, né? Uhum. Mas quando eu era mais novo, eu nadava, eu não conseguia ter índice. Cara, eu nunca tive índice pra Mococa, por exemplo. Quem tá assistindo, né, não sabe o que é Mococa, é um campeonato brasileiro de categoria, que de base, toda criança né? passa. Cara, Você foi pra Mococa? Não fui. Não foi eu também? Eu nunca fui pra Mococa. Então, e é tradição, né, do atleta mais novo ali, juvenil, júnior, acho que é juvenil, né? Juvenil e fazer o índice, ir pra Mococa, ter várias provas, né, tipo, pô, Thiago Pereira, Mr. Pan, tinha infinitos recordes em Mococa. Até hoje, se bobear. Se bobear até hoje. Mas eu nunca fui pra Mococa, por exemplo, então meu objetivo quando eu era mais moleque era conseguir o índice da próxima competição, né, e aí depois eu, fiquei sabendo que dava pra viver de natação. E eu fui atrás de ir para um Pinheiros ou para um Minas, acabei decidindo ir tentar no Pinheiros, né? E sempre indo. E aí eu comecei a treinar com esses caras, e aí o meu objetivo era, cara, ir tá no time com eles, né? Não só tá ali treinando com eles, mas tá no time, fazer o índice Troféu Brasil. Depois entrar na seleção. E, né, como se a medalha tivesse aqui em cima, só que eu não tava focado na medalha, né? Eu tava sempre focado no próximo passo que eu tinha que dar. No processo, né? E sempre... E eu nunca tive um objetivo onde eu olhasse para o objetivo e falasse, não, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não consigo fazer, eu não tenho a capacidade de fazer. Sabe? Porque na minha cabeça era, cara, eu treino todo dia também, tenho aqui mesma condição física dos caras, saudável, sabe? Uhum. Então dá para fazer, é só achar um jeito de fazer. Uhum. Sabe? Eu não sei como eu vou fazer, nem quando eu vou fazer. Eu sei que dá para fazer, eu sei que eu vou fazer, eu preciso achar um jeito. Entendeu? E aí também não era, né, e aí tem gente que acaba se prendendo ao, o que é submerso, é braçada, cara, não, é a parte mental da coisa, né, e aí entra a linha do tempo, né, que você fala, porque aí em 2007 eu começo a treinar com todo mundo, e aí eu tenho o primeiro Multinations, Copa Latina, aquelas competições de seleção brasileira júnior, né, e aí, em 2010, a gente vai para um Pan Pacífico em Irvine, né, na Califórnia. E é onde eu tenho a minha primeira experiência de seleção brasileira, né? Uhum. E aí eu fico em quarto na prova dos 50 e eu já fico meio injuriado, eu não sabia de onde aquilo vinha, sabe? Eu falei, minha primeira seleção, eu fiquei em quarto, né? É para ser legal, só que, cara, tinha uma insatisfação, tinha uma... Tipo, não pode acontecer. Não pode, cara, não faz sentido eu ficar em quarto. E o pódio eu lembro até hoje, tinha sido Nathan Adrian, Cesar Cielo e Brent Hayden. Só cara... Então, tipo assim, 3 caras já tinham sido campeões mundiais e medalhistas olímpicos, entendeu? E eu fiquei logo atrás, eu falei assim, não, tem que dar um jeito de ganhar desses caras, não é possível, tem que ir e tal. E uma insatisfação, cara, um inconformismo muito grande. Né? E aí, cara, 2011 a gente vai pra Xangai, eu faço uma eliminatória que eu lembro até hoje, eu nado 22-3, eu classifico em 13º.
Aí, né, meu técnico, que na época era o Ari, fala pra mim, cara, eu acho que você deu muita abraçada, a frequência foi muito alta, vamos trabalhar um pouquinho mais em amplitude braçada. Cara, coisa de soltura da eliminatória e aquecimento da semifinal. A gente conseguiu corrigir isso. Eu fui de 22,3 pra 21,7. Nossa. Classifiquei na raia 4 pra final do Mundial. Aí eu caguei na calça. Aí eu peidei. Aí, fodeu, eu acabei em quinto. Falei, não, mas aí o que falta? Era técnica. Era experiência. Eu nunca acreditei muito na coisa da experiência. Ah, isso aqui é pra ganhar. Primeiro que campeonato mundial não é lugar pra ganhar experiência. É treino. Exato. Lugar pra ganhar experiência é treino. É aí. Campeonato mundial, Olimpíada, Pan-Americana, etc. É pra resolver. Buscar o negócio É ali, pra né? resolver. Não é lugar pra turista, sabe? Turista, você vai, mano, tem 200 competições aí na Europa todo dia que você vai lá, tira foto, Torre Eiffel, Louis Vuitton, Outlet, os caralho. Mas campeonato mundial não é lugar pra turismo. E aí eu percebi que, cara, ali em 2011 me faltou cabeça. Eu não segurei o rojão. Falei, beleza, o que tem que melhorar agora é isso. Eu tenho que começar, sabe? Uma coisa é você bater no peito e falar, eu sou fodão, vamos lá fazer. Até você tomar um soco na boca. Depois que você toma um soco na boca, velho, Ops. fala, nossa, não esperava isso, entendeu? E eu voltei pra casa. Jogos, né, 2012. E aí eu lembro que eu passei pela seletiva olímpica, fiz o índice e fiquei, né, normal, assim, pra mim. Isso é outra coisa que eu tinha pra mim, que índice não é pra ser problema, né? Se o seu objetivo é estar no topo, o índice cara, é basal. Você faz isso todo dia, é normal. Entendeu? Cheguei nos jogos de 2012, fui 2, 3 últimas braçadas ali, né? Eu tava, cara, cabeça a cabeça, acho que era o Cullen Jones do meu lado. E eu fui tentar acelerar, acabei patinando no final, cara, fiquei a 2 centésimos do pódio. Falei, não, peraí, ano passado eu fiquei em quinto, né? Esse ano eu fiquei em quarto, 2 centésimos do pódio, né? Foi quando o Manadu estourou, né? Que o cara... Foi a primeira vez que alguém decidiu fazer uma prova de 50 ondulando até os 15, né? Que... Eu lembro até hoje, o cara tava aqui, streamline ondulando. Aí eu comecei a nadar, quando eu comecei a nadar eu tava na raia 6, ele na 7. Eu dou uma olhadinha assim pra raia 7, eu vejo o cara embaixo da água, meio corpo na minha frente. Daquele, não! Tá ligado? Aí... E aí vem, de novo, inconformismo, frustração, sabe? Insatisfação. E 2013, machuco, primeira cirurgia, né? Passo por essa, tava fazendo um snatch já, cara, fadigadíssimo. Aí aquela cagada, né, de você querer fazer mais e mais e mais e mais, onde já se apresentava uma questão de saúde mental ali. Porque 2012, 2013, daí. Porque quando você tá treinando muito tempo na base desse ódio mesmo, dessa raiva, dessa emoção, esse tipo de emoção, sabe, de frustração, e você quer resolver tudo na porrada e no dente, sabe? Aí já começa a se apresentar uma questão de saúde mental. Fui fazer um snatch, cara, eu meio que, né, fui muito pra frente. Quando você vai muito pra frente, você vai muito pra trás, o ombro parecia um Lego, assim, estourou pra frente. Aí tem que voltar pro Brasil, né, luxei um, subluxei o outro. Tem que voltar pro Brasil, operar, faço a reabilitação inteira. E eu já estava insatisfeito com a situação da natação aqui dentro. Eu já não acreditava mais, e até hoje não vejo melhora, não vejo mudança na forma que a natação está sendo feita dentro do Brasil. Né? Acho que existe uma limitação ideológica, né, muito grande em termos de mentalidade. O sistema clubístico ele é muito bom por um lado, mas ele limita a performance por várias outras questões. E aí eu procurei sair, né? Ir pra Auburn, onde você treinou já, né? Com Brett Rock, treinador australiano, treinou você, Henrique Barbosa, CSL, o Fred Busquet, enfim, treinou um monte de gente. E lá a coisa começa a andar. Porque lá em Auburn foi quando eu saí com várias convicções do Brasil. Eu saí já sendo tratado como, né, big shot, assim, já sendo tratado como alguém importante, especial, porque eu já era olímpico. Era aquele cara, não, mas esse cara ficou em quarto na Olimpíada, tal. Potencial medalhista, né? Pra chegar em Auburn e começar a ser tratado igual merda. igual lixo. Igual lixo. O treinador olha pra você e fala assim, foda-se. Caguei, né? Caguei na sua cabeça. Tô nem aí. Tá vendo aquela parede ali, ó? Cheia de medalha e recorde mundial? Eu treinei. Então você se vira pra provar o seu valor.
E, cara, eu achei que eu sabia treinar. Eu achei que, né? Não, porque velocista não faz volume. Velocista não pode rodar... Porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu lembro que na minha segunda semana, treinando com o Brett, E não tem aquela coisa de série principal. Qual é a série principal? O cara tinha 3, 4 séries principal no treino. Nossa. Era tipo assim, roda duzentinho aí pra, né, dar uma lubrificada aí, líquido sinovialzinho no ombro. O pau vai torar agora. Que o pau vai torar, cara, e era 3, 4 série principal, né? Era pé embaixo o tempo todo. Uhum. Era sem tirar o treino todo. E era, cara, 2 horas, 2 horas e meia de treino. 6, 7, 8, 9 mil jardas no treino. Coisa que a gente não fazia aqui. E aí na segunda semana, cara, com o Brett assim... E aí, porra, mandei benzão, consegui me superar no treino, virei pra ele e falou, foi bom hoje, hein? Esperando elogio de volta. Ele falou assim, foi um... Pra quem quer ficar em quarto lugar, foi muito bom. Você falou, cara, eu já tava resolvendo as questões assim, aqui. Pô, ele virou pra mim e falou, pra quem quer ficar em quarto lugar, foi muito bom hoje. Aí eu falei, nossa, cara, o que eu preciso fazer pra impressionar esse cara, né? E voltando. E, cara, e toda vez... E era um negócio, porque quando você tá lá em Auburn, que você foi... Era uma cidade que, assim, você acordava de manhã, o primeiro treino caía às 6 da manhã, né? Você caía às 6 da manhã no primeiro treino, você acordava, e aí a gente passava por um pastozinho, assim, que as vacas estavam dormindo ainda, cara. As vacas estavam deitadinhas, assim, você lembra disso? E a gente indo treinar, velho. E no inverno, quando a gente saía do treino, 8 e pouco da manhã, tava escuro ainda. Nossa. Quando eu chegava em casa, que tava amanhecendo. E eu comia aquele café da manhã, 4.000 calorias... Dormia das 10 da manhã até as 2 da tarde e ia treinar de novo. Porque, cara, ali esquece. Naquele modelo de treino, é dormir o máximo que você pode, comer o máximo que você pode e ficar, cara, ficar no casulo. Ficar no casulo. E recuperar pro próximo. Hoje é regenerativo? Eu falo, não, você teve 8 horas de sono, você quer mais regenerativo? Que é o modelo é o sistema de treino americano, né? O modelo americano você joga todo mundo na parede. Lei de Darwin, né? Quem sobreviver... Cara, sistema americano é Darwin. É darwinista total, é a sobrevivência do mais forte. E aí, anos treinando desse jeito, e aí foi quando, cara, eu comecei a dar... Eu já fazia isso com menos frequência, né, no Brasil, mas era assim, do nada, depois de 7, 8 mil jardas, sobe no bloco. Você vai pra casa quando você tirar um 19. 19 é tipo você dá 21 de curta, assim, né? E, velho, eu tô todo estourado já, com dor, assado embaixo do braço, de rodar, tipo, série de perna. Como é que eu vou dar um 19? Problema seu, se vira. Você vai pra casa quando você tirar um 19. Que o treino do Brett era muito mental também, né? Foge muito do físico, né? Esse tipo de treino, muito mais mental, né? Você falou, cara, vou ter que me virar agora e fazer isso, se vira, né? E faz. E aí, 2014, voltei a competir, Pan Pacífico... Bati o recorde do Pan Pacífico, ganhando do Nathan, do Anthony Irving, né? E aí, cara, ali foi... E ali, né, nessa mudança de Auburn pra Auburn, eu comecei a ver que eu já tinha chegado num ponto muito bom fisicamente, né? Eu já sabia treinar, só que ali eu tava sendo desafiado todo dia. Sabe, a primeira vez que eu nadei 21.3, que foi o primeiro tempo do ranking mundial, eu tava treinando com um grupo de borboleta em medley. Então eu tava fazendo treino de medley, treino de borboleta. Aí nas últimas 2, 3 semanas que o Brett chegou e falou assim, vem que eu vou fazer seu polimento agora. Aí que eu nadei 21.3. Saca? Mas era muito mental, cara. Entendi. E aí, 2015, medalha no Mundial. 2017, 2 medalhas no Mundial. Quebrei de novo em 2018, cirurgia. Recuperei em 6 meses. Cara, fiz tenodese, parafusei o bíceps na cabeça do húmero, refiz subescapular. Recuperei em 6 meses. Em 9 meses eu tava ganhando medalha no Mundial. E, porra, aí Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos, tava treinando, tava bem pra caramba. Novembro, dezembro, tava dando, tipo assim, cara, tava dando 22.2, 22.0 de baixo. Nossa. De baixo. Mal. Tipo assim, tava nadando muito. Chega em dezembro, me estoura uma fratura subcondral no arcrômio clavicular aqui em cima. O cara fraturou o ombro nadando. Fratura de estresse, sabe? Aí, porra, Kobe manda fisioterapeuta lá pros Estados Unidos pra me ajudar a recuperar. Eu nadando, cara, tinha dia que eu baixava a cabeça no bloco, assim, antes de cair na água. Aí quem tava treinando comigo naquela época era o Renzo. Lembra dele? Sim, lembro. Renzo tá nadando hoje pela Holanda, né? Nadador da seleção da Holanda.
Aí a gente tava treinando junto, ele virava, batia nas minhas costas assim, falava, bora, velho, mais um treino, mais um treino, mais um treino. Aí eu levantava a cabeça e falava, bora. E eu, tipo assim, lagriminha descendo aqui já, porque antes de começar o treino eu já tava com uma dor, cara. Dor de fratura, velho. No ombro. E treinar em cima, paraquedas, palmar, tiro do bloco, vambora. Nossa. Aí veio o Covid, né, o que acabou de alguma forma sendo bom, né, porque a única coisa que recupera... Te deu uma... A única coisa que recupera a fratura é repouso. É diferente de uma tendinite, por exemplo, que você tem que se mexer ali. O que resolve fratura é repouso. Aí acabou resolvendo. Nadei os Jogos Olímpicos, deu certo pra caramba. Aí depois, 2022, já estourou o ombro de novo. Aí foram 3 cirurgias, uma atrás da outra pra resolver. Um monte de compensação, estoura o joelho quando eu tô voltando a treinar. Eu lembro. Aí não tem o que fazer, cara. É interessante que o nível de excelência que o Bruno tá trazendo aqui pra gente, imagina só, você ficar de 2008, 2009 até 2020 com essa mentalidade, buscando a tentativa da medalha, e eu me lembro até hoje, no meio desse processo das cirurgias, ele tava com uma mobilidade ruim, até a amplitude de movimento estava ruim, ele falou, cara... Se eu, dentro da cirurgia, se ele conseguir soltar um pouquinho mais o subescapular, eu vou conseguir ter uma amplitude melhor de movimento, eu vou conseguir nadar mais rápido por mais tempo. Então, eu acho interessante a gente não falar só de treinamento, mas de tudo isso que circula dentro do alto rendimento, que você conseguiu ir atrás, pesquisar anatomia, discutir com o médico, com o staff... para conseguir chegar nessa medalha, né? Isso eu acho fantástico. Como que era a sua cabeça para... O que passava na sua cabeça para você tomar essas decisões? Eu defendo que o atleta ele precisa ser um atleta inteligente, né? O atleta que só executa o que vem do treinador e compete, ele se torna um atleta burro, limitado. E bate a cabeça no teto, né? Exato, é limitado. Então, o atleta que quer ir para o alto rendimento, ele precisa estudar, mesmo que não seja fazer uma faculdade... Né? Hoje em dia você tem Google. Você tem acesso Se você a tudo consegue hoje. acessar o Google, você consegue acessar ChatGPT, então você consegue acessar cada área de conhecimento ali, pelo menos no nível básico, né? Então, cara, você tem que ter um conhecimento mínimo sobre nutrição, sobre psicologia, sobre fisiologia, sobre biomecânica, sabe? Até sobre farmacologia, porque você precisa saber o que interage com o quê. O que né, pode dar resultado analítico adverso, o que pode, o que não pode, você tem que entender de tudo isso. Sim. Né? Então, você tem que estudar. É isso de fato. E nessa questão, nesse episódio da cirurgia, eu sentava com o meu médico e a gente, lógico que a última palavra sempre dele, né? Mas eu conseguia relatar com riqueza de detalhes, né, o que eu estava sentindo e o que eu sentia que eu precisava. Né? E, pô, eu lembro que logo depois da cirurgia eu fui, né, me mexer e tal, senti um desconforto. Eu já cheguei na fisioterapia e falou, vai dar um flebite. Vamos ver se a gente já entra com xareltozinho aí, que é pra diluir esse negócio, que eu não quero ficar com o braço roxo, não. E os caras, então vamos levar esqueci o médico de vaso sanguíneo. Circular, assim. Né? E aí já fez um ultrassom, né? Falou, realmente, tá no iniciozinho aqui, né? Pô, como é que você sentiu? Eu falei, não, porque eu senti pegando aqui, é bem onde passa a artéria, então, né? E você saber de tudo isso, né? Não, fantástico. E tem uma coisa no meio dessa trajetória... É engraçado que eu falo que eu sei que eu estudei, mas eu esqueço o nome da especialidade do médico, né? Anjo. Exato. E no meio dessa trajetória toda, Bruno, teve um caso que foi icônico, assim, né? Todo mundo, muitas vezes até te reconhece, não entende muito de natação, mas lembra dessa situação. Foi 2016, do tal do Felizão, né? Quando você foi dar aquela entrevista e tal, e você tava... e eu posso trazer aqui do meu lado também a minha visão, como eu tava assistindo essa competição. A prova 50 livre é o último dia. Sim. O Brasil não tinha levado nenhuma medalha, então tava esperando uma medalha do Bruno, e essa medalha não apareceu. Então, assim, foi uma frustração pessoal, uma frustração de todo mundo. Coletiva, ali, né? Foi um funeral ali quando aconteceu aquilo, né? E é difícil controlar essa emoção, né? Eu entendo o seu lado e você é um cara muito autêntico, eu sei que muitas vezes passa um pouco e as pessoas não te interpretam tão bem. Eu queria que
hoje com a cabeça que você tem, olhando aquela situação, você reagiria diferente? Você seria aquela pessoa mesmo? Eu seria aquela pessoa mesmo, não acho... É muito fácil a gente olhar pra trás, às vezes é muito conveniente também a gente olhar pra trás e falar assim, mas se eu, né, soubesse... Não existe. Sim. A coisa que eu nunca trabalhei muito é com o tal do se, né? Se, mas não é. E... Começar falando que eu tenho pra mim que se os Jogos Olímpicos tivessem sido em, sei lá, 2016 em Mar del Plata, ia ter sido em Buenos Aires, em qualquer outro lugar. Ia ter sido maravilhoso pra gente. O fato de que os Jogos Olímpicos foram no Rio pra natação brasileira acabou não sendo legal, porque eu acho que a própria liderança da natação brasileira não soube direcionar o time. Sabe, os atletas também não souberam lidar com aquilo direito. Eu acho que tentou-se muito forçar uma barra ali numa preparação, né? Todo mundo tentou focar numa situação perfeita, que tinha que ser perfeito, tinha que ser perfeito. E aí quando você acha que tudo tem que ser perfeito, o mínimo detalhezinho que não sai como você quer já vira um infortúnio gigantesco, sabe? Então, começa por aí, né? E a gente tinha várias chances legais, né? Logo no começo da competição tinha o 4 por 100 livre masculino, que nadou uma final, não conseguiu a medalha. Aí o 4 por 100 livre masculino não conseguiu a medalha, todo mundo, e vira os olhos pro sem peito. Aí todo mundo, não, porque vai sair com sem peito, vai sair com sem peito. Aí 2 caras na final do sem peito. Quase. Não sai a medalha, todo mundo, vira pro Zora, pro Thiago Pereira. Thiago vai conseguir, 200 medley, vamos lá. Thiago nada, e a prova do Thiago foi animal, que ele passou rasgando, ele fez tudo. Cara, ele fez tudo que ele precisava ter feito naquela prova. Não deu medalha, todo mundo, vira todo mundo pra mim. Sabe? Então era uma coisa assim, tava todo mundo... É aquela coisa, quando você tem um cachorrinho, um filhotinho, e você quer aquele filhotinho, você não estrangula ele, né? Por mais que você goste dele, você não estrangula aquele bichinho. Exato. E era o que o pessoal tava fazendo. Em vez de tratar com carinho, de falar, não, vamos fazer, vamos educar, que não sei o quê. Cara, o pessoal tava estrangulando, né? Tava enfiando a porrada no projeto ali. Fala, não é assim. Lembro até hoje que, na aclimatação, a gente chegou pra aclimatar em São Paulo. Eu lembro disso. Né? Você chega pra aclimatar antes de uma Olimpíada em casa em São Paulo. Quer dizer... Já não tem um clima assim. Já é a cidade mais estressante da América Latina, sabe? Do mundo. Você vem aclimatar aqui. A gente podia estar indo aclimatar em qualquer outro lugar. Mais tranquilo, mais calmo. Não, a gente vem pra São Paulo. Beleza, a gente vem pra São Paulo. A gente fica hospedado onde? Na Vila Olímpia. Tipo, lugar que bomba de gente o tempo todo, barulho, estresse, legal. A gente tá na Vila Olímpia, onde que a gente vai treinar? No Pinheiros? No Hebraica? No Paulistano? Não. Ninguém lembrou de reservar uma piscina pra gente. A gente foi treinar lá no Centro Paralímpico, cara. Que é uma piscina sensacional. 1 hora de trânsito. Agora, você tá na aclimatação, antes da Olimpíada, você vai treinar no... Zero estresse, precisa, né? Você tá na Vila Olímpia, você vai treinar no Paralímpico, cara. E outra, né? As provas iam acontecer 9, 10 horas da noite. Então o pessoal falava, então vamos sair da Vila Olímpia 5, 6 horas da tarde. Nossa. Você é esperto pra caralho, né? Você vai demorar só umas 2 horas pra você chegar na Imigrantes lá. Então, sabe, foi uma coisa que o pessoal foi colocando o pé pelas mãos, né? Falar, vamos ficar no melhor hotel, Vila Olímpia. Vamos ficar na melhor piscina, lá na Imigrante, sabe? E aí, depois, quando a conta não fechava, sabe? Então... Foi mais estressante do que produtivo. E aí, quando chegou já tinha ali tudo muito estressante, né? Tudo muito uma pressão, né? E... Tinha a questão da torcida também, que apesar de ter sido a coisa mais linda do mundo, a torcida ali gritando seu nome, toda vez que você entrava no ônibus, o motorista virava pra você e falava, vamos. Toda vez que você chegava no refeitório, quem tava servindo sua comida ali falava, vamos. Isso era animal. Entendeu? Mas quando que você viu isso como nadador? Se você é jogador de futebol, se você é até jogador de vôlei, você tá acostumado com isso. Só que era algo que a gente não tava acostumado, entendeu? Era algo que a gente nunca tinha lidado antes, e de repente... E aí teve a coisa dos óculos de luz UV também, né? Teve o controle do sono, um monte de coisa. Cara, a galera inventou um monte de moda. Eu lembro que era 10 da noite, o pessoal colocando aquela luz no olho horrível. Pra mudar o ciclo circadiano, né? Aí faltou óculos pra todo mundo, eles botaram uns refletores dentro de uma sala, assim, né? Pra todo mundo poder ficar com a luz ali, ficar acordado. Aí a gente falava que tem que ficar no micro-ondas lá, parece um micro-ondas o lugar. E no final disso tudo, eu vou
né? Já chego na Olimpíada lesionado, com uma lesão de... Tava com 2 hérnias de disco inflamadas nas minhas costas. E já chego lesionado, tentando dar o melhor, consigo ainda nadar o melhor que dá pra fazer lá, só que chega no final, cara, você chega num breaking point ali, né? Você chega num ponto que você quebra. E aí, na hora da entrevista, eu já tava estressado que numa entrevista anterior àquela da Globo, um repórter, acho que da BBC, alguma rede, tinha um sotaque meio britânico, assim, me confundiu com o Irving. Porra! O cara virou pra mim e falou, Anthony Irving, você ganhou de novo, por causa das tatuagens, né? Aí eu fiquei assim, falei, meu, o cara nem assistiu a prova, tá viajando aqui. Aí quando eu chego pra entrevista com a Globo lá, já tava... Já não tava mais na casinha, sabe? O que eu queria era sair correndo dali. Sim. Mas enfim. Mas, cara, foi importante, é um processo importante. Acho que a gente é produto do meio, a gente é produto das nossas experiências, sabe? Se eu não tivesse tido aquela experiência, né, eu não seria quem eu sou hoje. Então, não tem arrependimento, tem só... Acho que correndo o risco de, né, ter um discursinho meio gratiluz, assim. Cara, você ser grato pelo que você passou e procurar aprender com tudo isso. E da sua trajetória, o que você acha que foi mais desafiador? A parte lidar com os desafios mentais ou a capacidade de recomeçar toda vez que não dava certo aquilo que você tinha planejado? O mais desafiador pra mim, Nick, foi... eu nunca me vi como um cara talentoso tecnicamente e fisicamente. Se você me analisa friamente, né? Eu tenho 1,87 m, 86 num dia frio que nem hoje. Nunca fui muito grande, muito forte, né? Nunca fui muito seco assim. Então eu tinha que ter uma disciplina a mais na alimentação ali para conseguir ficar na forma de nadar, né? Tenho proporções, né? Você vê que, porra, tem um pouco mais de bunda, um pouco mais de coxa, é difícil de... Tinha que ir pro atletismo, porra. Exato, é difícil de você nadar, né? Você vê, porra, nadador é geralmente reto atrás, assim, né? Tem um ombro mais largo. Eu já não tinha um ombro tão largo, né? Eu tinha mais quadril, tenho mais quadril. Então, sabe, eu nunca fui feito pra nadar. Então, o que era meu, entre aspas, meu talento, meu superpoder, né? Era, cara, ser chato, ser insistente. Sabe? E justamente ter essa mentalidade de que dá pra fazer o que você quiser fazer, é só você achar um jeito. E aí eu fui achando um jeito, cara. Então esse foi o grande desafio, sabe? Mesmo entendendo que eu não era alguém que nasceu pra estar ali, que eu não era um talento natural pra aquele esporte, eu achar um jeito de fazer a parada pelo simples fato de que eu queria fazer a parada. E aí tem outra frase sua muito boa, que é os cara é grande, mas nós é ruim. Essa não é, essa aí eu chupiei no filme. Mas é uma frase sua, ficou lá depois da medalha, né? Essa eu chupiei do filme, o nome não é Johnny. Maravilhoso esse filme. Mas lá atrás você se preocupava muito com peso, pra conseguir nadar bem, então é uma dificuldade, você tem que ser forte, rápido, potente, ao mesmo tempo leve. E hoje você tá gigante, né? Você gordo. Tá malhando pesado. 100 quilos. Caramba, você tá pesado. Tô pesado. E eu lembro que nos Jogos Olímpicos eu entrei no seu quarto e você tinha do lado da sua cama aveia e água. E era aquele momento que antes de dormir você fazia aquele mingauzinho de água com aveia. Botava um wheyzinho assim, né? Pra não ganhar peso, enfim, Pode tinha todo esse cuidado, assim, né? Como que é hoje isso? Por quê, né? Porque, voltando a essa coisa da dieta, né? Da alimentação, eu entendi que por eu não ser tão grande, por eu não ser tão forte que nem os caras, né? Eu tinha que investir numa relação peso-potência ali melhor. Então eu tinha que puxar tanta água quanto os caras, levantar tanto peso quanto os caras, né? Você vê que, pô, a gente... Você ainda pegava mais peso que eu, mas eu conseguia ali agachar completo com 160, sabe? Fazer um hang clean ali com 120, 130. Não, que é bastante peso. Que é bastante peso, né? Fazer um snatch ali, 80, até 90 quilos sair um snatch. Mas eu tinha que ser muito forte e muito leve. Então, cara, eu tinha que tentar manter sempre com o tanque cheio, né, de energia e tudo mais, então tudo muito no timezinho ali, só que eu não podia dar muita margem pra engordar, né, ao mesmo tempo que eu não podia dar margem pra ter hipertrofia, né, que acaba sendo ruim, então era uma conta meio complicada ali. Mas hoje não tem dieta. Não tem. Hoje o que tem
acho que quando não sei se você foi assim, mas eu quando parei, que eu falei, não sou mais atleta, chega. Falei, agora eu vou fazer o que eu tenho vontade. Chegava na quinta-feira, tava com happy hour e começava na 75 quilos pra 100. Não, eu competia com 81. Nossa. Eu competia com 81, 82 quilos. Eu cheguei há uns 2 meses atrás a 105. Só que não de gordo, né? Ganhou massa. Lógico que você ganha uma gordurinha, sim. tudo mais, uma barriguinha. Não precisa também ficar todo seco. Mas, cara, eu tava pegando muito peso e comendo muito. Tudo. Sim, comendo, cara, calorias e calorias e calorias e pegando muito peso. Era assim, treino leg day 2 vezes na semana, sendo que ainda tinha um terceiro que eu ia tirar a terra do chão, assim. Então, malhando muito. E hoje, cara, eu me permito. Lógico que chega uma hora que você fala assim, opa, isso aqui tá demais, sabe? Vamos parar um pouquinho com a gula, com o prazer da comida o tempo todo. Mas hoje eu tenho 0 encanação. Até porque você se dá conta que junto com essa disciplina, né? Junto com... Vamos dizer assim, tem coisas que no esporte de alto rendimento é incentivado e vangloriado, só que quando você leva pra psiquiatria são diagnósticos. Saca? Então, por exemplo, o perfeccionismo exagerado, a intolerância à falha, sabe? A questão com o físico, sabe? Você tem ali uma anorexiazinha, sabe? Sim. Só que a gente chama isso de disciplina, a gente chama isso de ficar em forma. Fala, não, amigo, você tá anoréxico. Passou do ponto, Você passou do ponto, sabe? Só que vamos chamar aí, vou inventar um termo aqui, de repente, uma anorexia funcional, vai. Algo que tá funcionando ali pra performance, mas não é saudável. Até porque, até por uma questão hormonal, não é saudável o cara que nem a gente ficar com 4, 5% de gordura, né? Eu cheguei a ter 3,2 de gordura. Então não é saudável, cara. Você estica assim, a veia da barriga subindo, assim, sabe? Aí quando você vai tirar a testosterona lá, não tá absorvendo nada. Você até tem dificuldade pra produzir, né? Então, depois que você entende isso, né? E aí tem uma questão de imagem também, que você, por mais seco, você ali com 4, 3% de gordura, eu posso, você olhava pro espelho e você ainda achava falha. Você ainda falava, não, porque aqui estilo Shallow Hall, né? Exato. Então você começa a entender que, cara, sim, você tem uma anorexiazinha ali. Sabe? Sim, você tem uma questão de um transtorno de imagem. E aí você entende isso, você começa a trabalhar isso. Hoje eu me olho, né? Lógico que eu não tenho mais aquele corpo de, né, deus grego, assim, esporte, do Olimpo, do esporte, né? Anatomia, né? Aquela anatomia, aquela coisa, né, cravejada pra performance, mas hoje eu olho e eu me sinto melhor. Eu me gosto mais, eu me acho mais atraente hoje do jeito que eu tô, né? Devo estar aí hoje com meus 13, 15% de gordura. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo, justamente porque meu cérebro tá funcionando melhor, cara. E meus hormônios estão funcionando melhor. Entendeu? E minha grelina tá controlada. Entendeu? E eu não tô passando fome o tempo todo. Eu consigo comer um pouquinho e ficar satisfeito. Eu consigo... Porra, quero comer um pudim hoje? Eu vou comer um pedacinho de pudim, sabe? Depois de um jantar, foi um jantar super legal, tal. Quer tomar um cafezinho? Toma um cafezinho, cara. Você perdeu um pouquinho de sono, não tem problema. Sabe? Então você vai regulando isso e hoje eu consigo usar o que eu aprendi com o esporte, né? De qual horário melhor, qual nutriente melhor e tudo mais. Só que eu também não fico mais encanado, né? Perfeito. E agora falando um pouquinho dessa questão de crise de identidade. Você deixar de ser um competidor e virar uma pessoa normal, um atleta amador, de repente. Isso aí te incomodou muito, te machucou muito? Quanto que foi impactante, assim, nessa transição sua de carreira? Quando o atleta aposenta, ele não aposenta só o esporte, né? Ele não aposenta o gesto, ele aposenta uma linguagem, eu acho. Eu sempre vi o esporte meio como uma forma artística pra mim, uma forma de expressão, né? Uma forma que eu me expressava. A minha natação, ela nunca foi mecânica, né? Então você até vê o jeito que eu nadava... Acho que tem um pouco a ver com a sua tatuagem também, né? Que você tem no antebraço, não? Qual das duas? Do lado esquerdo. Ah, tem. Tem aqui essa que tem exatamente isso que você acabou de falar. Então, a natação pra mim, ela sempre foi artística. Ela foi quase que como quem dança, sabe? Uma questão... Fluidez, né? A fluidez, a coisa da comemoração depois, né? A concentração antes da... Tem um pouquinho... É um pouco cênica.
sabe? Então, quando você aposenta do esporte, eu não tô só aposentando algo que eu faço, uma profissão, né? Eu tô aposentando uma linguagem. Então, a forma que eu me expressava, a forma que eu conseguia me expressar, a forma que eu conseguia botar pra fora a minha busca por qualquer coisa que fosse, a minha busca por competitividade, a minha busca por sucesso, a minha busca por autoexpressão, sabe? Eu tenho que canalizar pra outro lugar. Então, essa crise de identidade, lógico que você olha no espelho e aí você começa a ver o seu corpo mudando, você começa a ver, no meu caso, pô, minha sobrancelha voltou, né? A sobrancelha fica meio rala quando você nada. Meu cabelo não voltou, Bruno. Seu cabelo não voltou, cara. É porque você nadou mais tempo que eu. Você talvez daqui a uns anos volte. Mas você vai vendo mudar, né? De repente... Cara, e quando você descobre que o seu corpo tem cheiro? De fato. Caramba, é verdade. Tinha cheiro de cloro, né? Cara, você tá mergulhado em solução de cloro. Você tomava banho e ficava com cheiro de cloro. Você ficava com cheiro de cloro. Quando você acordava de manhã, você levantava a coberta, parecia que derramou uma garrafa de cândida no chão, né? Era cheiro de cloro, cheiro de água sanitária, assim. E aí quando, cara, primeira vez você tira uma camisa, você fala, nossa, tá com cheiro de CC a camisa. Eu não sabia que eu tinha CC, cara. Porque eu preciso usar desodorante, né? Sim. Pô, a gente ficava mesmo a cueca uma semana, porque a cueca não fendia, velho. Você tava o tempo todo com cloro, só matava as bactérias da pele ali. E aí você, cara, você vai vendo uma pessoa que, né? Conhecendo outra pessoa, aliás. Conhecendo outra pessoa. Só que aquela pessoa que você tá conhecendo, você tá vendo no espelho, cara. Você não se reconhece mais. Então, né, do que eu gosto? Eu nunca fiz nada a vida inteira. Eu treinei, comi, descansei. Nunca teve fim de semana. Nunca tive final de semana. O que eu gosto de fazer final de semana? Isso é o que as pessoas se perguntam com 14, 15 anos de idade. A gente tá se perguntando aos quase 40. No seu caso, você aposentou com 40 e... Sim. Quantos? 42. Você aposentou com 42. Então você pensa que um homem, 42 anos de idade, que já é pai, casado, tá olhando no espelho e se perguntando do que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de comer? Uhum. Pô, você não saía pra comer uma carbonara, um ragu, um negócio assim. Fala, será que eu gosto? Será que eu gosto de whisky? Será que eu gosto de, sei lá, será que eu gosto de viajar? Pra onde que eu gosto de viajar? Sim. Quando a gente viajava era o quê? Aeroporto, hotel, piscina. Só. Quando dava tempo, você tinha 40 minutos pra entrar no metrô, tirar uma foto na Torre Eiffel e voltar. E era isso, cara. Então, sabe, você começa a se conhecer. E aí no começo tinha uma pressa muito grande, né? De falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porra, grana, não vai mais entrar, né? Clube, não vai mais entrar Bolsa Atleta, não vai mais entrar COB. Os patrocinadores. E isso eu acabei tendo um planejamento, né? Então não foi nada... Impactante, assim, né? Impactante sempre é, né? Mas não foi nada absurdo. Mas a questão da linguagem e a questão de você se conhecer, né? Uhum. Foi aí que, pô, o motociclismo entrou pesado na minha vida, me ajudou muito. Primeira coisa que eu descobri quando eu parei de nadar é que eu sou louco por andar de moto. Aliás, é diferente, eu sou louco por andar de Harley, né? Porque Harley é uma coisa e moto é outra, né? Então... falando um pouquinho da minha aposentadoria, eu lembro que quando eu parei, o primeiro final de semana, eu fiquei um pouco em pânico. Eu falei, cara, não tem nada pra fazer, porque eu não fui treinar. Não tem treino. Então, da sexta até o domingo, não acabava. O tempo todo, não tinha nada pra fazer. Eu falei, caramba, o tempo não acaba. Sabe como foi meu primeiro dia de aposentado? Aliás, meu último dia como nadador, eu voltei pra piscina 5 dias depois de tirar o menisco. Uhum. Tava com... A gente não botou ponto, né? Mas botou a colazinha, o Gorilla Gluezinho, assim, o Super Bonder. Tava com 3 pontinhos assim no joelho. 5 dias depois de tirar o menisco, eu voltei pra água. Tentei nadar. Pô, ainda tava com aquela anestesia geral no sangue, né? Aí não consegui nadar. Aí voltei no dia seguinte, 6 dias depois da cirurgia. Fui tentar nadar. Cara, de repente, me deu um ataque cardíaco. E eu fico sem ar. E quando eu fico sem ar, eu pego e faço assim, ó. Aí eu engulo água. E eu começo a me engasgar. Aí eu agarro na borda, assim. E de repente eu não sei onde é céu, onde é chão, onde é... E eu só boto... Eu lembro que eu tenho uma raia. Eu agarro na raia, eu boto pra fora, assim. Eu começo a tossir da água. E aí, Michele, o que foi? Ela vem correndo, a gente tava na longa, né? Piscina longa. Ela vem correndo lá da cabeceira. O que foi? Eu viro pra ela e falo assim, eu acho que eu acabei de ter uma crise de pânico. Eu acho que eu tô tendo uma crise de pânico. E aí eu juro pra você, eu fico uns 10 minutos pendurado na raia. Salva a vida, assim, tá tudo bem? Você quer ajuda pra sair? Eu só fazia assim. Só balançava a cabeça e fazia assim.
Porque os salva-vidas lá em Coral Springs já me viram saindo pra vomitar da piscina. Era normal, né? Era um dia normal lá. Ele vai dar umas dessas. Vai deitar no chão, fingir que tá morrendo, jogar garrafinha na parede. Tá? Tinha várias dessas todo dia. Mas, cara, eu falei, eu tô tendo uma crise de pânico. Aí quando eu saí da piscina, a Michelle olhou pra mim e falou assim, eu acho que deu. Vamos pra casa e a gente não volta aqui pra nadar mais. E naquele momento, cara, frangalho que eu tava, né, emocionalmente, sem conseguir nadar, meu corpo retraído, faltavam 8 semanas pra seletiva, eu já não conseguia treinar há 1 ano e meio, tentando entrar na água, tendo uma crise de pânico. O que eu ia fazer em 8 semanas? Difícil. Em 7 semanas, no caso. Que eu ia precisar ali de uns 3 dias pra me recuperar daquilo. O que eu ia fazer em 7 semanas? Depois de 1 ano e meio. Depois de 4 cirurgias. Difícil. Vamos supor que, pô, deu tudo certo. Fiz um 21.9, 21.8. Classifiquei pra Olimpíada. Eu ia ter mais 13 pra treinar pros Jogos Olímpicos. Pra tentar nadar um 21.1. Cara, chega num ponto que você precisa ser inteligente o suficiente também pra saber que não dá mais pra você. E ali foi meu último dia, cara. Daí no dia seguinte eu acordei, e a gente sempre acordou tipo 6, 7 horas da manhã pra ir treinar. Eu caía geralmente às 9 da manhã na piscina. Eu fazia um treino só por dia, já há anos, não dobrava mais. Caía na piscina às 9, treinava até 11, meio-dia, né? Bastante intervalo, tal, 3 horas de treino, e malhava à tarde. E aí no dia seguinte, né, eu lembro que eu acordei sozinho, porque já habituado a acordar com o despertador, e eu fui acordando, me levantando. Quando eu cheguei no banheiro pra escovar os dentes, eu falei, cara, eu não vou treinar hoje, não tem treino hoje. E sabe quando você para e você, tipo, parou o tempo, não tem o que fazer. E aí, pô, foram dias em casa, a Michelle também foi a pessoa mais maravilhosa do mundo, sabe? E aí eu falei, vou andar de moto. Passava o dia andando de moto, cara. Rodava 1.200 milhas no dia. Rodava pra caralho. Passava, cara, 10 horas andando de moto. Tava lá no sul da Flórida, ia, batia na Geórgia e voltava. Uns negócios assim. E, cara, refletindo, pensando, sabe? Aí ia pra praia, fumava um charuto na praia, sabe? Aí era terça-feira, ia pro bar, tomava cerveja. Tipo, cara, completamente sem rotina, aleatório. Saca? E ficou um tempo sem malhar, e de repente eu volto pra malhar. Aí eu malho 10 dias, paro 2 semanas, sabe? Mas eu passei ali uns meses com 0 de cobrança. Tipo, me permitindo me curar. E pra ser bem sincero com você, tem poucos meses que eu comecei a dar estrutura de volta à minha vida, sabe? Que foi o começo desse ano. E você acha que esse autoconhecimento todo, que eu acho que muitos atletas não têm, hoje eu sei que você é treinador em Coral Springs, tá com um age group lá de o que é de 18? Qual que é a idade lá? Não, o clube inteiro vai de 8 a 18 anos de idade, a minha equipe tem de 13 a 18. 13 a 18 anos. E como tá sendo essa experiência dar treino e passar essa expertise que você teve ao longo da sua carreira como atleta profissional? Ser treinador de adolescente é algo desafiador, né? Você ser desafiado, depois de uma carreira inteira, né? 3 Olimpíadas, medalhas e tudo mais, você ser desafiado por alguém que tá ali começando, né, é algo que te põe até a sua maturidade à prova, né? Põe bastante coisa ali à prova. E eu tenho gostado, tem sido recompensador, tem sido algo que me faz lembrar um pouco do porquê que eu comecei a nadar, né? No final da carreira ali, pelo menos eu fiquei muito vidrado no resultado sempre, né? Era tudo performance, tudo era resultado. E trabalhar com essa molecada tem me dado a oportunidade de rever o que era a natação pra mim na idade deles, né? E eu consigo me ver neles, eu consigo lembrar de coisas, e de repente eu consigo dar pra eles o que eu não tive a oportunidade de ter, né? Alguma palavra, algum incentivo, alguma correção, alguma puxada de orelha, né? Que eu deveria ter tido quando eu tinha ali 15, 16 anos, e eu não tive. Né? Então eu tento prover para essas crianças, dar para essas crianças uma experiência mais legal do que eu tive na natação, sabe? Sem excessos, né?
na minha formação, né? Acho que na sua formação também, nessa época aí, de década de 90, tudo mais, tinha muito excesso no treino, né? Tinha muita metragem, tinha muita pancada. Então eu tento levar a natação de uma forma mais leve, de uma forma mais inteligente. Mas tem sido um desafio grande, cara. Até porque eu aposentei da piscina, como eu te contei, né? Com pânico, com várias sensações e sentimentos ali. E eu continuo indo todo dia pra piscina. Uhum. Então, mas não cai na água mais. Não caio na água mais. Hoje eu tenho 2 esportes, que é LPO e boxe. Eu curto fazer meu LPO ali com os meus, né? Com os meus acessórios depois, os movimentos acessórios depois e o boxe ali 2 vezes na semana. Mas a água não mais. Só que eu continuo voltando para aquela, né? Eu continuo olhando para a raia que eu tive todas essas crises todo dia. Eu continuo estando na piscina que eu treinei por anos, me preparei por anos ali todo dia, né? Então, para mim tá sendo uma oportunidade também, às vezes desconfortável, né? Por várias vezes eu dando treino ali, eu tava de óculos escuros, eu já ficava meio, dava uma lagriminha ali. Mas tem me dado a oportunidade de encarar isso tudo e olhar no olho, sabe? Olhar no olho e superar, em vez de fugir da piscina, né? Em vez de fugir do cloro, de encarar e realmente ter esse diálogo. Perfeito. E com relação a... Eu vi que você se tornou embaixador de saúde mental pelo COI, né? Correto. Eu queria que você contasse, foi um convite? Como é que foi? Belo dia eu recebo uma mensagem de Joana Maranhão, que trabalha lá dentro, né, que tem um relacionamento muito próximo com o Safe Sport, com o COI, falando que eles estão com esse projeto e que ela gostaria de me indicar, se eu gostaria de participar, né? E, pra mim foi... Não precisei nem pensar, foi um no-brainer, assim, porque... É algo que eu faria mesmo sem ter o título de embaixador, né? Mas eu acho que quando você é chancelado por uma organização do tamanho do COI, né? Aquilo dá um pouco mais... Aquilo te permite atingir lugares que você sozinho não chegaria. Né? Então, hoje, os atletas do mundo inteiro sabem que eu posso falar sobre o assunto, que eu posso ajudá-los sobre o assunto, né? Que eu tenho carga ali, que eu tenho história, que eu tenho a vivência, né? A vivência, passei por experiências onde eu posso ajudar, né? Onde eu posso... Lógico que eu não sou psicólogo formado, né? Não tenho diploma, mas eu passei por experiências que me permitem, né, estender uma mão, ouvir sem julgar, sabe? De repente compartilhar algo que funcionou para mim, que talvez funcione para outras pessoas, né? Às vezes... E eu era muito assim também, né? Eu lembro que minha carreira inteira eu nunca trabalhei com ninguém que não praticasse esporte. Eu já cheguei a deixar de trabalhar com profissionais muito bons, porque eles nunca competiram em nada. E eu tinha esse pé atrás com psicólogo, né? Eu falava assim, cara, psicólogo fala, só que o cara não sabe o que eu tô sentindo. E aí eu encontrei a doutora Carla de Piero, que na época que eu a conheci, ela já tinha feito 2 Ironman. Eu falei assim, não, isso aí, agora eu não sei o que ela sentiu, né? Porque Ironman é cabuloso o negócio. Agora quem não sabe sou eu. E aí que a coisa que eu sabia que o que eu ia relatar para ela, ela poderia em algum aspecto, pelo menos, ter passado ali, né? Então, o atleta que hoje olha para mim e vê essa posição, né? Vê essa figura do embaixador de saúde mental do COI, ele olha para mim como alguém que passou pelo que ele tá passando. E vou dizer, ainda passa, por muitas vezes, né? E então é um sistema de... Cara, é uma comunidade, sabe? É uma família, é uma irmandade, sabe? Você tá falando ali com um cara, muitas vezes, que tem o mesmo os aros olímpicos tatuados no corpo, sabe? É um irmão de... Porra, a gente já dividiu o mesmo uniforme, a mesma touca, sabe? A gente sabe o que quer dizer aquilo. Então... E é algo que eu falo com uma naturalidade muito grande justamente por ter tido essa vivência, né? Perfeito. E a gente tá chegando no final aqui, eu tenho uma pergunta que é curiosidade pessoal, tá? Você acha que a medalha olímpica para você representa uma missão cumprida ou um peso que você tirou das costas, uma libertação
Pra aí você falar assim, cara, agora sim, eu acho que tô resolvido com isso. Principalmente, obviamente, mentalmente, eu acho que você conseguiria continuar treinando pelas limitações de lesão que você teve ao longo da carreira. Foi difícil, mas você acha que foi uma libertação essa medalha? Você falou, cara, agora pelo menos eu consegui aquilo que eu desenhei ao longo da minha carreira inteira. É um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Por essa cobrança, né, que eu sempre tive comigo mesmo, eu não me via aposentando sem uma medalha olímpica. Pra mim, era o tipo de coisa assim que não existe a possibilidade de eu não ter uma medalha olímpica, sabe? Eu tendo essa medalha, pra mim encerrei a carreira do jeito que eu queria, medalhista olímpico. Só que aí você tem duas coisas que eu nunca tive e que faltam pra mim, que é título mundial e recorde mundial. O cara é imparável, o cara é imparável. Mas aliás, eu tava esquecendo aqui. Tá aí, ó. Olha o que o Brunão trouxe aqui pra gente, pessoal. Você vê, a naturalidade é tão grande com isso que a gente esqueceu de mostrar. Isso aqui é normal, tá? O cara tá falando de mundial, de recorde mundial, olha o que o cara tem. E que o Nick já pegou nessa medalha também umas 200 vezes. Essa aqui foi fogo. Quando o cara ganhou, realmente... Foda, né? Essa aqui poucas pessoas no planeta Terra conseguem ganhar. Principalmente que é atleta profissional. Então, pra mim, é a tríplice coroa do esporte olímpico, né? A medalha olímpica, o título, né? Mundial, olímpico, enfim, o recorde mundial. Uhum. Então, eu consegui um desses, sabe? Então, pra mim, ter conseguido um desses três já... Porque é aquela coisa, ou você é medalhista olímpico, ou você já foi campeão mundial, ou você é recordista mundial, né? É verdade. Então, isso aí é aquela coisa. Pergunta assim, pô, mas e aí, você... Todo mundo já foi nadador, né? Todo mundo já foi nadador também, senão você né? entra naquela categoria que fala assim, eu já fiz natação. Eu fiz natação. Não fiz natação. Eu sou medalhista olímpico dessa porra, né? Que nem Nicolas, eu sou recordista mundial. Fala, beleza. Mas, pra mim, é uma missão cumprida, mas é um peso também, porque essa medalha pra mim representa que eu cheguei no topo do que eu me propus a fazer. Animal, saca? Muito animal. E, Brunão, pra gente fechar aqui, eu sempre gosto de uma mensagem final, tá? No seu caso, se você pudesse mandar uma mensagem, e essa mensagem chegaria no planeta inteiro, para aquelas pessoas que estão tendo um problema delicado de saúde emocional, que mensagem seria essa? Gente, minha vida melhorou muito quando eu entendi que o Bruno ia muito além da natação. Vai muito além da natação. Quando eu entendi que o Bruno, agora me contradizendo, né? Que o Bruno, ele só faz natação, sabe? Também. Minha vida melhorou. Quando eu só me via como nadador, eu só me via como performance, eu só me via como resultado, era muito difícil. A partir do momento que eu comecei a prestar atenção no ser humano, né, e a me perguntar o que eu gosto, quem sou eu, o que eu gosto de fazer, para onde eu gosto de ir, e me fazer bem, e me colocar, né, como prioridade, minha vida começou a melhorar. Então, eu precisei quebrar algumas amarras aí, eu precisei quebrar alguns conceitos que eu tinha pré-estabelecido, né, alguns paradigmas mentais, sociais, criativos que eu tinha, mas hoje eu me considero uma pessoa que pode se expressar livremente, né, que tem total e completo livre-arbítrio para fazer o que quiser, né, então buscar isso foi muito importante para mim. Então a mensagem é: faça o que te faz feliz. Sabe? Até porque a gente não sabe se a gente volta aqui, né? Depois que acaba. Então, cara, você gastar seus dias estressando com coisas que não vão te fazer feliz é complicado. E aí, a partir do momento que eu comecei a, sabe, me expressar livremente, fazer coisas que me fazem feliz, lógico que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que cumprir responsabilidades, né? Tarefas e por aí vai. Mas você entender que isso são apenas responsabilidades, tarefas, que é apenas, né, trabalho,
e que aquilo não deve ser o centro do seu universo, aquilo não deve ser a razão única e exclusiva da sua existência. Isso me fez muito bem. Ótimo, ótimo. E Brunão, pra gente finalizar aqui, deixa as suas redes sociais, algum projeto que você tá fazendo. Instagram, Bruno Fratos, Twitter, B Fratos, projeto tem... Cara, tem 1 milhão de coisas acontecendo. Palestra, livro, né? Tem palestra que vai sair, vou começar, né? Tô com a agência de atletas hoje, da Daniele Schneider, que cuida também do Alisson Mamute, do vôlei de praia, da Rebeca Andrade, da Duda, do vôlei de praia, né? Cuida de um monte de gente. Do Gui Santos, que tá na NBA agora também. Então a Dani tem um portfólio imenso, maravilhoso. E aí a gente tá organizando palestra, tá organizando livro... Quero e já estou entrando muito no mundo da comunicação hoje, né? Então, televisão é algo que eu tive essa experiência em Paris e amei, né? Eu me diverti. Engraçado que eu tava simplesmente me divertindo lá e todo mundo falando, você tá mandando muito bem, você tá mandando muito bem. Eu falei, tô aqui, tô trocando ideia com a galera, tô fazendo o que eu quero fazer, entendeu? Então, foi algo natural, eu quero entrar nessa área da comunicação pesado agora, até os jogos de LA e depois, né? Mas agora fazer algo bacana para LA, visando os jogos de 2028. Mas, espero que eu não encha muito saco, que o pessoal goste de mim, porque eu pretendo estar aparecendo bastante daqui pra frente agora. Muito legal, muito bom, Bruno. Obrigadão, viu, cara? Foi muito legal falar com você aqui. Eu que agradeço. E agora, a mensagem que eu quero deixar é que, agora publicamente registrado na internet, é que você, cara, foi provavelmente o maior mentor que eu tive na minha carreira. Caraca. Então... Você é foda, bicho. Obrigado. Valeu, meu. Muito bom. Obrigado, viu, Bruno? Valeu. E pra você que ouviu até aqui, não deixe de nos acompanhar no Spotify e também no YouTube. E até a próxima.